transformações gasosas. Bom, estudamos em vídeos anteriores que um gás com determinadas condições de pressão, volume e temperatura relacionam esses estados nessas três variáveis por meio dessa equação, PV igual a nRT. PV igual a nRT a gente viu que era chamado de equação de Clapeyron. E aí, a partir disso, a gente percebeu o seguinte, que se NR são constantes, ou seja, se esses dois valores são constantes, a gente pode escrever isso como sendo PV sobre T igual a NR, ou seja, PV sobre T é uma constante. Daí a gente pode escrever que partindo de um estado A, esse aqui é um estado A, a gente pode chegar a um estado B, com as mesmas variáveis de pressão, volume e temperatura. Então, dadas as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura no estado A, e as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura no estado B, eu consigo comparar esses dois estados e descobrir algo que eu não saiba sobre esses dois estados. Então a gente viu isso quando a gente começou a falar um pouco sobre o estudo dos gases. A gente definiu essa equação, escreveu essa relação e depois descobriu que é possível fazer isso, que é chamada de Lei Geral dos Gases. Acontece que em alguns casos, se a gente pegar essa passagem de um estado A para o estado B, a gente pode fixar uma das variáveis de estado. Se a gente fixar a variável de estado temperatura, nós teremos uma transformação isotérmica. Ou seja, se a temperatura A é igual à temperatura B, então eu posso simplificar a temperatura de um lado da expressão e do outro lado. E aí eu terei PA versus VA igual a PB versus VB. Isso significa que se eu escrever PA sobre PB, eu terei VB sobre VA, o que significa que pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu aumento a pressão aqui, eu preciso diminuir o volume para manter o mesmo produto, né? Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso significa que se um recipiente é mantido em temperatura constante, quanto maior o volume, menor a pressão. Certo? Então, num recipiente, a temperatura constante, se eu aumentar o volume, eu diminuo automaticamente a pressão. Isso se a temperatura for fixa, com um gás lá dentro, certo? Bom, próxima transformação. O que acontece se a gente mantiver a pressão constante? Se a gente mantiver a pressão constante, PA igual a PB, essa transformação chamada de isobárica. Então a gente pode simplificar a pressão do lado esquerdo com a pressão do lado direito. E aí eu fico com a seguinte expressão. VA sobre TA é igual a VB sobre TB. Né? O que isso significa? Que VA sobre VB, vou escrever aqui embaixo, VA sobre VB é igual a TA sobre TB. Ou seja, volume e temperatura são proporcionais. Se volume e temperatura são proporcionais, quando eu aumento o volume, eu tenho que aumentar a temperatura para manter a pressão. Certo? Isso nos indica o que a pressão significa. A pressão ela é relacionada ao número de choques que as moléculas têm com a parede do recipiente. Então, digamos que eu tenho um recipiente assim. Ó.
a molécula ela vai bater nas paredes do recipiente determinado número de vezes quando se mover lá dentro. Se esse recipiente for maior, se ela tiver a mesma velocidade de locomoção, ela vai bater menos vezes. E a gente sabe, do estudo dos gases, que a temperatura está associada ao grau de agitação molecular. Então, para manter a pressão, é preciso aumentar a temperatura, porque o volume é maior. Então, ela precisa se deslocar mais rápido para bater o mesmo número de vezes nas paredes do recipiente e manter a pressão constante. Então, se eu aumento o volume, eu tenho que também aumentar a temperatura para manter a razão constante. Isso se a pressão for constante. E por fim, isovolumétrica, também chamada de isocórica, e isométrica. Às vezes aparece com um desses dois nomes também, mesma coisa. Nesse caso, nós temos o volume constante. Então, se temos o volume constante, eu posso simplificar aqui o volume A com o volume B. E aí eu fico com PA sobre TA igual a PB sobre TB. De novo, a gente pode escrever PA sobre PB igual a TA sobre TB. Bom, PA sobre PB, TA sobre TB, né? Isso indica que pressão e temperatura são proporcionais. De novo, então se eu aumento a pressão, tenho que aumentar a temperatura também, para manter essa razão constante. Se a gente mantém o volume constante, o que acontece se eu aumento a temperatura? As moléculas se movimentam mais rápido, já que temperatura, como a gente já viu, quer dizer grau de agitação molecular. Então, se eu aumentar a pressão, eu terei um maior movimento das moléculas, porque pressão maior significa mais choque das moléculas contra a parede do recipiente. Isso significa que se eu tenho maior temperatura, as moléculas se movem mais rapidamente dentro do recipiente. E se elas se movem mais rapidamente dentro do recipiente, significa que elas se chocam mais vezes, aumentando a pressão. Certo? Então, aumento de temperatura, moléculas se movendo mais rápido, aumento de pressão. Então, o aumento de pressão é proporcional ao aumento de temperatura. Antes, a gente tinha aqui, aumento de volume, aumento de temperatura, porque se eu aumentava, né, o volume, para manter o número de choques, que significa manter a pressão, eu tinha que aumentar a velocidade. Ou seja, maior temperatura, maior volume para manter o número de choques. Para percorrer o mesmo caminho, só que com um percurso maior, eu tenho que aumentar a velocidade. Aumentar a velocidade significa aumentar a temperatura. E no primeiro, né, um aumento de pressão significa uma diminuição de volume. Podemos analisar do mesmo jeito que eu falei antes, né? Se eu aumento a pressão, tem que diminuir o volume, porque aí com a mesma velocidade ele se choca mais vezes. Mesma velocidade significa mesma temperatura, se choca mais vezes com as paredes do recipiente, certo? Então essas são as três transformações que a gente precisa saber sobre gases: isotérmica, temperatura constante; isobárica, pressão constante; isovolumétrica, isocórica ou isométrica, volume constante. Essas três transformações têm gráficos específicos que veremos em aulas posteriores. Por enquanto, só é importante conhecer essas transformações e ver como que elas se relacionam com a equação de Clapeyron e a lei geral dos gases, que é essa lei aqui, que vimos no começo. Ok? É isso.
Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau.